foi? Mitose. E roda a vinheta. Hora do Enem no ar, aquecendo bonito para a biologia. Ela já mergulhou em várias partes do mundo, virou embaixadora do mar e luta pela preservação dos tubarões. Sofia Graça Aranha, daqui a pouco, mas antes, papo reto. O Enem tá chegando. Aliás, já tá na esquina. Chegando não, Landy. Já tá na esquina. E olha ela, já é de casa, a professora Mônica Valdirhelm. Oi, querido. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. A gente precisa estudar, né? Eu tô estudando sempre, todo mundo precisa estudar. E pro pessoal que tá em casa, que precisa revisar para ficar com conteúdo fresco na cabeça, o que não pode faltar? Bom, primeiro ficar ligado no que sai nos jornais, do que tá acontecendo no mundo, né? Questões ligadas à saúde, biotecnologia, adaptações dos seres vivos dentro daquele enfoque evolutivo, ambiental e sempre caiu também célula, né? A parte citogenética, núcleo. Eu acho que vale a pena dar uma revisada nesses tópicos, sim. Anotou? Então vamos aproveitar e revisar as funções vitais dos seres vivos e a sua relação com a adaptação desses organismos a diferentes ambientes. Mandei bem. Muito bem. É a primeira questão de hoje. Roda! Estou aqui para fazer com vocês a questão 53 da prova de 2013, Caderno Azul. Vamos ler o enunciado? As serpentes que habitam regiões de seca podem ficar em jejum por um longo período de tempo devido à escassez de alimento. Assim, a sobrevivência desses predadores está relacionada ao aproveitamento máximo dos nutrientes obtidos com a presa capturada. De acordo com essa situação, essas serpentes apresentam alterações morfológicas e fisiológicas, como o aumento das velocidades intestinais e a intensificação da irrigação sanguínea na porção interna dessas estruturas. A função do aumento das velocidades intestinais para essas serpentes é maximizar olha só, as serpentes, para fazer a digestão delas, elas vão usar, obviamente, o sistema digestório. E a digestão é dividida, a gente pode dividir a digestão em partes diferentes. A digestão em si, ela ocorre em órgãos mais específicos, como, por exemplo, a boca, o estômago e o início do intestino delgado, o duodeno. O resto do intestino delgado, o jejum e o íleo, fazem absorção de nutrientes. E para absorver nutrientes, o que é primordial, o que é importantíssimo? O aumento da superfície de contato, ou seja, a área do intestino para aumentar a absorção. E além dessa área de absorção, também é necessário aumentar a irrigação dessa superfície de contato, dessa área intestinal. Por quê? Quando houver absorção, para onde esse material vai ser absorvido? Ele vai ser absorvido para a circulação sanguínea. Então, além de eu aumentar a superfície de contato, além de fazer o intestino ficar maior, eu preciso de maior vascularização no tecido. Quanto mais vasos sanguíneos, quanto maior a superfície de contato, maior a absorção. Cobras comem uma vez a cada 2 meses. Então, elas precisam, ao digerir o alimento, absorver de maneira mais eficiente possível os seus nutrientes. Para aumentar essa eficiência, o que eles têm que fazer? Aumentar a superfície de contato do seu intestino. Imagina aqui, minha mão esquerda, ela vai ter uma superfície de contato muito pequenininha, se ela estiver com a mãozinha fechada. Por quê? Porque os dedos são fechados. Agora, se eu olhar para a mão direita, com os dedos abertos, a área de superfície de contato vai ser bem maior. É exatamente isso que a cobra faz. Ela aumenta a superfície de contato para aumentar a absorção de nutrientes e aproveitar de maneira mais eficiente, então, o seu alimento. Vamos dar uma olhada agora nas opções para ver qual delas consegue responder isso que a gente viu agora. Vamos lá? Letra A. O comprimento do trato gastrointestinal para caber mais alimento. Letra B. Área de contato com conteúdo intestinal para absorção dos nutrientes. Letra C. Liberação de calor via irrigação sanguínea para o controle térmico do sistema digestório. Letra D. Secreção das enzimas digestivas para aumentar a degradação proteica no estômago. E letra E. Processo de digestão para diminuir o tempo de permanência do alimento do intestino. Voltando aqui, a área de contato do intestino com o alimento que está passando por ele vai ser fundamental. Por isso, quem fala para a gente essa opção correta é a letra B. Beleza? A B responde, então, essa questão 53. Vamos ver as outras opções para ver por que elas não estão corretas. Primeiro com a letra A, vamos lá. Comprimento do trato gastrointestinal para caber mais alimento. Na verdade, o aumento da superfície de contato faz com que o intestino não precise ser tão grande assim. O nosso intestino cabe no nosso abdômen, mesmo sendo do tamanho que é. Se você tivesse um intestino de 30 metros, talvez você tivesse que ter a barriga igual uma boia ao redor de você.
Por isso não seria tão eficiente. Melhor fazer o quê? Melhor crescer o intestino para dentro, aumentando as invaginações e as evaginações do intestino, aumentando a superfície de absorção. Então, A não dá para C, beleza? Vamos para C. Liberação de calor via irrigação sanguínea para o controle térmico do sistema digestório. Galera, a gente está falando de absorção. Se é absorção, a temperatura não é a coisa mais relevante. O mais relevante mesmo é a área. Vamos ver a D, então. Secreção de enzimas digestivas para aumentar a degradação proteica no estômago. O alimento já passou pelo estômago, não é isso que a gente quer. A gente quer absorver, não serve. Vamos para E? Processo de digestão para diminuir o tempo de permanência do alimento no intestino. Bem, quanto maior o intestino for, melhor ele vai passar. Só que se ele passasse um pouquinho mais devagar, dá para absorver mais. Então eu não quero diminuir o tempo, não. Eu quero que ele ocorra de maneira normal e eu consiga absorver o máximo possível. Superfície de contato grande, maior absorção, maior eficiência. Por isso, o gabarito dela realmente é letra B. Muito obrigado, professor. Sistema digestório de serpente. Eu preciso decorar isso para ficar cobra no Enem? Infame essa piadinha, Lange. Foi mal, professora, a gente tenta. Olha, decorar não precisa. Aliás, isso não tem o menor sentido, né, na educação de hoje. Nunca devia ter tido em algum momento da vida. Mas procurar fazer relações com o que você estuda, isso sim. Por exemplo, há um certo padrão na biodiversidade. Então, o mesmo raciocínio que é usado, por exemplo, para falar do aumento que as velocidades dão em relação a uma maior superfície de contato e, com isso, maior absorção, ele é o mesmo raciocínio que o aluno deveria utilizar para entender como é que um pulmão que tem mais alvéolos também tem uma eficiência respiratória melhor, que é o que acontece com os nossos pulmões e dos demais mamíferos. Então, fazer essas relações é importante, não é decorar. Ter uma visão geral e procurar relacionar um tópico com o outro, evolução, com ecologia. E quando a gente estuda isso, professora? Olha, nos currículos mais tradicionais, você vê isso no segundo ano do ensino médio, geralmente volume 2, quando se tratam de livros didáticos seriados, ou um volume único, na parte de filos de seres vivos. Porque aí você vai estudar os diferentes grupos animais, vegetais também, porque, por incrível que pareça, há relações que você pode fazer estudando tanto animais quanto vegetais. Então, lá na parte de vertebrados, no caso da serpente, você vai estudar respiração, vai estudar digestão e vai poder estudar um pouco mais o que a questão trata. Inclusive, um aluno que fica ligado em evolução, ele vai fazer até uma certa crítica a esse enunciado aí das questões que foram analisadas. Porque é muito comum esse discurso lamarquista, como se as vilosidades fossem desse jeito porque tem uma finalidade. Na realidade, no caso das vilosidades, no caso dos alvéolos pulmonares, são adaptações que se mostraram vantajosas para a sobrevivência desses seres e, por isso, foram selecionadas positivamente ao longo da evolução. Então, o aluno vai ficar ligado até no enunciado da questão. Ih, é a Moniquinha! É a Moniquinha! Que orgulho seu, viu? Dá muito orgulho. Essa menina é boa, estudiosa, aprendeu comigo, né, minha aluna? Vou brigar com você, rapaz. Esse Lange aí, isso é uma tristeza. Olha esse menino. Vai, continua com esse programa, que com Moniquinha eu sei que vai ficar bom. Vem cá, a biologia é importante até para quem não vai trabalhar na área? Claro, para viver melhor é importante. Você quer saber? Biologia é importante até para fazer turismo, para praticar esportes, entender como é que o seu corpo funciona, lidar com essas modificações. E é nesse espírito que a gente vai ver a próxima questão. Vamos fazer aqui agora a questão 46 do Caderno Azul da primeira aplicação do ano de 2015. Vamos à questão? Hipoxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar, etc., ao praticarem atividades físicas em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração da hemoglobina oxigenada, HbO2, em equilíbrio no sangue, conforme a relação. Hemoglobina mais oxigênio, gerando a oxihemoglobina, ou hemoglobina oxigenada. Essa reação é irreversível, como a gente vê aí no esquema. A hemoglobina é uma proteína de transporte de oxigênio e de gás carbônico pelo sangue. Quando ela se liga com os gases respiratórios, ela vai dentro das hemácias levar oxigênio para as células, onde as células consomem esse oxigênio para obter energia. Na produção da energia com consumo de oxigênio é gerado o gás carbônico, que também se liga à hemoglobina para ser conduzida. Mas na questão a gente está levando em relação somente o oxigênio ligado à hemoglobina. Vamos dar uma olhadinha aqui nas opções possíveis para a questão. A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do... O oxigênio, quando é captado pelo nosso corpo,
ele entra nas hemácias e basicamente conduzido associado às hemoglobinas. Então, para fazer a ligação hemoglobina-oxigênio, a gente depende de uma boa concentração de oxigênio no organismo, assim como depende também da hemoglobina produzida em boa quantidade dentro das nossas hemácias. E elas juntas vão ser associadas para ser distribuídas pelo sangue. Então, assim, o oxigênio é fundamental para que essa reação aconteça. Com baixo de oxigênio, não conseguiríamos fazer a oxihemoglobina em quantidade adequada. Então, olhando as opções agora, a gente vai procurar qual é a mais correta. Vamos lá? A letra A diz assim: elevação da pressão arterial. B, aumenta a temperatura corporal. Letra C, redução da temperatura do ambiente. Letra D, queda de pressão parcial de oxigênio. E letra E, diminuição da quantidade das hemácias. Para que nós tenhamos a formação da hemoglobina oxigenada, dependemos do oxigênio. Se o oxigênio está baixo, não vai ter como ter essa ligação. Então, sem oxigênio, a gente acaba encontrando uma pequena quantidade de oxihemoglobina no sangue da pessoa. Isso ocorre exatamente como acontece, como dito, na opção de letra D, ou seja, queda na pressão parcial de oxigênio. O gabarito da questão, então, é letra D. Vamos negar as outras opções? Vamos ver como as outras opções não entram como gabarito? Vamos lá. A, elevação da pressão arterial. A pressão arterial alta, ela faria com que o sangue fosse levado em maior velocidade para o corpo inteiro, mas não teria relação direta com quanto de hemoglobina oxigenada seria formada. Opção B, aumenta a temperatura corporal. O aumento da temperatura corporal pode até facilitar a produção de células sanguíneas, mas geralmente são os glóbulos brancos, os leucócitos. Não tem relação direta com a associação de oxigênio com a hemoglobina em si. Tá bom? Vamos para C. Redução da temperatura ambiente. Com a redução da temperatura ambiente, nós tentaríamos nos termorregular, mas também não teria a utilização de oxigênio para isso. Na verdade, até teria sim, sabe quando? Quando o oxigênio seria utilizado pelo fígado para queimar gordura e gerar calor. Mesmo assim, teria que ter mais oxigênio, então não seria uma redução na oxihemoglobina, seria um aumento na hemoglobina oxigenada, não serve como opção. E a letra E, diminuição na quantidade de hemácias. Se tivéssemos menos hemácias, até teríamos uma quantidade menor de oxigênio para ser conduzido. Só que com menos hemácias, teríamos a hemoglobina se ligando ao oxigênio de maneira mais eficiente, para a condução ser maior. Então não teríamos uma diminuição na hemoglobina oxigenada, como diz a questão. Por isso, o gabarito correto da questão 46 é letra D. Então é isso, gente. Bons estudos, muita biologia na cabeça. Nos vemos no próximo Hora do Enem. Muito obrigado, professor. Esse tema aí, ele é importante até para a sobrevivência, né, professor? Sim, os montanhistas que o digam. Eu mesma já experimentei os efeitos que o ar rarefeito tem sobre o nosso corpo quando eu fui ao Peru. Foi uma viagem maravilhosa, mas olha, eu vi na prática o que a falta de oxigênio faz com o nosso corpo. Aliás, para quem está estudando, esse raciocínio também vale, por exemplo, para quem pratica mergulhos em grandes profundidades. Então, vale a pena relacionar os tópicos que a questão aborda. E quando que a gente aprende todo esse conteúdo? Olha, fisiologia animal, de modo geral. Embora tenha uma ênfase aí no ser humano, você estuda isso quando estuda os filhos dos seres vivos. Sempre se dá um enfoque maior, na maioria dos livros, para a parte de fisiologia humana. Mas é quando você estuda os seres vivos, de um modo geral, e em geral no segundo ano do ensino médio. E se eu quiser aprender mais sobre esse assunto, você tem mais uma dica pra gente? Vou dar uma dica. Vai lá no YouTube e coloque para procurar ambiente e exercício. Tem uma aula com um professor chamado Luiz Eduardo Matsuda, que é muito legal. E ele vai falar dessas duas situações extremas. Como é que é praticar exercício em grandes altitudes e praticando mergulho em grandes profundidades. É uma aula bacana. Olha aí, eu quero assistir, hein? Professora, muito obrigado pela presença mais uma vez. Agradeço. Volte sempre, viu? E melhore suas piadas, viu? Pode deixar, vou praticar um pouco mais. Uma boa prova para todo mundo. Ela atua pela defesa dos animais marinhos e, em especial, pela defesa de tubarões. É embaixadora do mar e voluntária na fiscalização e educação ambiental. Vamos bater um papo agora com a bióloga Sofia Graça Aranha. Seja bem-vinda. Obrigada, Tudo bem? Tudo bom, Laine? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Conta pra gente, como é o dia a dia de uma bióloga que trabalha na proteção e defesa dos animais marinhos? É engraçado, quando eu falo isso, as pessoas acham que eu só faço isso, mas se eu só fizesse isso, eu morreria de fome, porque é um trabalho voluntário. É um trabalho muito gratificante, né? Infelizmente, eu só posso fazer nas minhas horas vagas, mas a gente trabalha com conscientização. A gente leva para as pessoas informações sobre o ambiente marinho, sobre animais marinhos, informações que não são muito acessíveis no dia a dia das pessoas. Então, a gente tenta levar isso através de palestras em escolas, em faculdades, em eventos. A gente faz limpeza de praia,
né? Então, é um trabalho bem gostoso e, claro, né, em paralelo, a gente também trabalha junto na parte legal, né, ajudando na fiscalização, entrando com ações contra empresas de pesca ilegal. E como está o Brasil em relação à proteção ambiental? O Brasil tem boas leis de proteção, né? A gente tem agora uma portaria 445 do Ministério do Meio Ambiente, de dezembro de 2014. Essa portaria, ela atualiza espécies da fauna aquática em relação à questão do nível de ameaça dessas espécies. Essa portaria estava suspensa, ela voltou a entrar em vigor porque foi meio que uma briga, né, da indústria pesqueira, porque tem muitas espécies ali de interesse comercial, como a garopa, por exemplo, né, são espécies muito pescadas, várias espécies de tubarão também. Então, pescadores e a indústria pesqueira estavam bem satisfeitos. Mas foi meio que uma vitória nossa agora, né, da gente conseguir, né, da sociedade conseguir que essa lista entrasse em vigor e fizesse valer. Né? Porque não adianta você chegar e falar assim, mas ela é importante para a economia. Sim, mas tem vários animais ali que são importantes para o ambiente marinho. Então, se a gente continuar pescando da forma que a gente pesca, a gente vai ter um desequilíbrio muito grande. E é o caso dos tubarões. A gente bate muito na questão do tubarão, porque o tubarão é um animal muito frágil, né? Ele é aquele animal fortão, você vê aquele animal perigoso. Ai, meu Deus, tubarão, tem pessoas que só de pensar já tremem na base. Mais ou menos aqui, ó. Mas o tubarão, ele é muito importante para a cadeia alimentar marinha. Ele é um predador de topo, em sua maioria, né? Então, assim, em nível trófico, se você tirar um predador de topo, você tem um desequilíbrio de todas as presas que vêm abaixo dele. E, com isso, você causa um desequilíbrio, claro, no ambiente marinho que pode chegar a afetar a gente. E o tubarão, diferente de outras espécies de peixe, ele se reproduz muito lentamente, ele dá à luz a poucos filhotes. Tem toda uma questão, assim, ele fica maturo sexualmente depois de... Tem espécies que só depois de 34 anos de idade podem se reproduzir. Tem espécies que só dão à luz a cada 2 anos um filhote. Então, ele é bem frágil em termos ecológicos, né? Você sempre quis ser bióloga? Engraçado, eu sempre quis, mas eu nunca soube, na verdade. Como assim? Eu vou te explicar. É um pouco confuso. Desde criança, eu sempre assisti muito documentário de Jacques Cousteau, documentários de vida marinha. Eu era fascinada com aquilo, eu ia pra praia, ficava horas na praia. Eu era louca pelo ambiente marinho, mas eu nunca vi aquilo como uma profissão. E quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, aquela época que você tá pensando o que você vai querer fazer pra sua vida, né? O que eu vou fazer na faculdade e tal. E eu não me via muito em nenhuma profissão, assim. Eu estava daquelas pessoas perdidas, né? Eu falei, caramba, o que eu vou fazer? E aí, um dia, vendo um documentário desses, mergulhadores, me deu um arrepio, assim, que eu falei, caraca, é isso que eu quero fazer. E agora? Qual o bicho que eu vou estudar? Aí comecei a ver golfinho, aí via raia, eu via baleia, tartaruga e tal. Falei, não, tubarão. Falei, caraca, tá aí, tubarão. Por quê? Não, por quê? Não sei por quê. Tubarão é uma alegria na minha vida, né? Quando eu descobri que eu ia trabalhar com tubarão, que era isso que eu queria fazer pro resto da vida, fiquei tão feliz e eu fiquei mais leve, mais satisfeita, assim, com o rumo que eu sabia que eu ia tomar. Então, eu entrei na faculdade já querendo terminar, já para começar a mergulhar, botar a mão na massa. E qual a diferença, então, da faculdade para o mercado de trabalho? Quando você entra na faculdade, você tem uma ideia do que você quer. Eu entrei na faculdade querendo ser mergulhadora, pesquisadora, eu queria trabalhar mergulhando com tubarões, era uma coisa que eu sempre quis e tal. Assim que eu entrei na faculdade, eu fiquei louca com isso. Só que durante a faculdade, você vê outras possibilidades. Você vê que a biologia não é só mergulho com tubarão, raia, tartaruga, né? É uma parte muito legal, né? Mas, infelizmente, não é algo que você vai conseguir fazer durante a sua faculdade inteira, durante a sua vida inteira. Você tem um norte, você quer aquilo. Mas, às vezes, para você chegar àquilo, você tem que fazer um caminho meio sinuoso. E é o que aconteceu comigo. Eu tive que dar muitas voltas
para poder chegar onde eu quero, que eu ainda não cheguei. Muita gente acredita que seu trabalho é uma molezinha, né? Tá lá na praia, mergulhando, é isso mesmo? É que nem aqueles memes de Facebook, né? Como pensam que é, como minha mãe pensa que é, como realmente é. Não é molezinha. Então, o mercado para tubarão, assim, não tem muito um interesse em financiar pesquisas de tubarão. Então, eu me vi meio que numa sinuca de bico do tipo, eu posso mergulhar com tubarão, mas ganhar dinheiro com isso já é outra história, né? Então, quando eu comecei assim, eu falei, posso mergulhar com tubarão, mas vamos tentar sobreviver um pouquinho. E aí, eu fui dando umas escapadas e procurando outras saídas para poder continuar fazendo o que eu mais gosto. É um objetivo bem ambicioso, né? Mas eu acredito que não é impossível, não. A gente, o caminho que eu já percorri até hoje me possibilitou chegar mais perto disso. E o que você diria para quem está se preparando para o Enem e que quer fazer biologia? Vá! Biologia é incrível, é uma ciência maravilhosa, é o estudo da vida e é o estudo de todas as formas de vida, então é muita coisa que você estuda mesmo. Você não vai só estudar animais marinhos, a não ser que você faça uma faculdade de biologia marinha, que não foi o meu caso. Me formei em biologia, mas eu fui me especializando. E para as pessoas que querem fazer biologia, não façam pela questão financeira, né? E, na verdade, para qualquer pessoa, qualquer faculdade, qualquer profissão que você vá seguir, não faça por questões financeiras, porque você vai acabar frustrado. Se a pessoa não tem certeza do que ela quer e não for atrás, fazer contatos, e eu consegui muito dos contatos, né, através da ONG que eu trabalho, né, do voluntariado. O voluntariado mais uma dica que eu dou para vocês. O voluntariado é uma coisa que engrandece muito a pessoa e vocês podem também conseguir muitos contatos, mas não faça com esse intuito, né? Faça com o intuito de estar fazendo bem. Não precisa ser para animais marinhos, não precisa ser para animais domésticos, pode ser para o que você quiser, né? Pode ser com crianças, com idosos, mas um voluntariado é uma coisa que você faz para algo que você gosta. Então, você vai estar dedicando uma parte do seu dia para o prazer, né? Para fazer algo que você gosta. Por mais que na faculdade, às vezes, você faz umas matérias chatinhas, na biologia tem umas matérias meio chatas. Mais complicadas, né? Mas tem outras também muito legais. Então, é como tudo na vida, né? Como tudo na vida. Então, não faça pensando que vai ser um mar de rosas, não. Bom, Sofia, muito obrigado por compartilhar um pouco da sua história aqui com a gente, viu? De verdade. Obrigada a você, mãe. Um prazerzão, brigadão. Espero que o pessoal tenha gostado, entendido um pouco. É muita coisa para falar. Em tão pouco tempo, né? Em tão pouco tempo, mas a biologia é uma ciência muito ampla. Vocês têm um campo muito grande para trabalhar. Então, realmente, é impossível falar de tudo em poucos minutos. Mas espero que tenha conseguido esclarecer algumas coisas. Muito obrigado, viu? De verdade. Você. E você? Tá esperando o quê para mergulhar com tudo no Enem? Estuda! Ele já tá chegando, viu? Até a próxima!